Nova Manhã. Conexão Brasília com Diego Amorim. Diego Amorim chegando com a gente para comentar e informar tudo sobre a política e o poder diretamente de Brasília. Bom dia, Diego, tudo bem? Bom dia, Mauro, bem-vindo de volta. Bom dia, Michele, também. Obrigado, tamo aí. Hoje o Diego comenta o áudio do ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, e a nota divulgada por ele em seguida. Podemos dizer, já que estamos em Copa do Mundo, Diego, que foi um gol contra? É por aí, Mauro, até porque de ontem para hoje já tem a notícia de que a partir de hoje o ministro Augusto Nardes do Tribunal de Contas da União entrou com uma licença médica, pediu afastamento aí por um tempo indeterminado. Ele foi bastante pressionado não somente pelos pares dele lá no Tribunal de Contas da União, mas também por outros ministros de tribunais superiores a se afastar depois da divulgação desse áudio, inicialmente pelo jornal Folha de São Paulo, em que ele fala em um possível golpe. Aqui no Brasil, a gente tem até um trecho desse áudio que é longo, é de 8 minutos, em que ele divulgou num grupo de WhatsApp que ele tem com lideranças do agronegócio. Ele fala em movimento na caserna. Vamos ouvir um trechinho desse áudio do ministro Augusto Nardes do Tribunal de Contas da União, em seguida a gente comenta. Mas fomos superados pela incompetência de todos nós. Claro que lutamos muito. Eu tive na época conversando com Ernesto Geisel, com os líderes da época, João Figueiredo, que não tiveram uma visão de que tínhamos que fazer uma transição com o parlamentarismo, escolher um primeiro-ministro e fortalecer a economia de mercado com princípios pudesse nortear a nação. Agora veio o Bolsonaro, que despertou a sociedade conservadora e hoje todo mundo está nas ruas aí fazendo a sua defesa desses princípios. Demoramos, mas felizmente acordamos. Está acontecendo um movimento muito forte nas casernas. É questão de horas, dias, no máximo uma semana, duas, ou talvez menos que isso, que vai acontecer um desenlace bastante forte na nação, um conflito social na nação brasileira. Mas nós tomamos uma decisão importantíssima em 15, quando eu tive a coragem, 130 anos pela primeira vez, de tomar uma atitude de reprovar as contas, porque encontramos 340 bilhões em 15 e 16 de irregularidades da nação. E tudo se mostra que vai acontecer novamente. A não ser que a sociedade faça muita pressão e que haja mudança, mas tudo muito nebuloso em relação ao futuro do país. Não vou me alongar mais, tenho muitas informações, especialmente para o Grupo do Agro, mas eu acho que é o grande momento, baseado no que falou esse caminheiro lá de Sinop, de que é necessário acordar todo o Brasil, ter fé e crença como nós tivemos lá em 15, apresentando pela primeira vez um processo que desmontou, de certa forma, essas estruturas que eles conseguiram remontar agora, baseado na estrutura que tinha já ficado, que foi muito longa. Imagina eles com mais 4 anos de governo, que vai acontecer na nação. Não sei, vai depender da sociedade se reerguer, saber da sua força. Está aí o ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, quando ele fala mais de uma vez nesse trecho do áudio que a gente publica aqui para o nosso ouvinte da Nova Brasil em 15, ele está falando em 2015 e ele está falando do processo que correu no Tribunal de Contas da União sobre as pedaladas fiscais lá do governo Dilma Rousseff, que culminou no impeachment da então presidente do PT. Ele, Augusto Nardes, foi um dos maestros, foi um dos protagonistas de todo esse processo no Tribunal de Contas da União. Após a divulgação desse áudio, ele soltou uma nota dizendo que lamentava profundamente a interpretação que foi dada sobre este áudio, segundo ele, despretensioso, gravado apressadamente e dirigido a um grupo de amigos, e, abro aspas, para um outro trecho da nota divulgada pelo Nardes. Para que não pairem dúvidas, esclarece que repudia peremptoriamente manifestações de natureza antidemocrática e golpistas e reitera sua defesa da legalidade e das instituições republicanas. Como eu disse há pouco, o Nardes foi bastante pressionado pelos seus pares e por outros ministros de tribunais superiores a se manifestar depois da divulgação desse áudio. Ele também escreveu:
Não estimulei e jamais estimularia atos violentos contra as instituições. Minha fala, que foi postada em grupo privado e restrito de mensagens, apenas compartilhou informações e externou minha percepção sobre fatos e acontecimentos em curso, dos quais não tenho qualquer domínio ou responsabilidade. Aí, como eu disse, a partir de hoje o Augusto Nardes está de licença médica. Agora o meu comentário breve, Mauro Michele. Na época em que começou toda essa polêmica de câmeras instaladas em uniformes de policiais militares, eu fiz um tweet, digamos assim, ousado, propondo que deputados e senadores e ministros também colocassem em seus paletós em Brasília uma câmera e a gente pudesse ter acesso às reuniões de trabalho. Foi talvez o tweet que mais bombou que eu já escrevi desde o início dessa coisa lá no Twitter. Foi uma provocação, claro, mas pela mesma lógica, se o policial militar está na rua e a gente quer com essas câmeras evitar abusos, talvez a gente colocasse uma câmera de segurança ali nas reuniões de trabalho, obviamente, nas reuniões de gabinete, e os eleitores pudessem ter acesso a essas conversas. Tenho por mim que são sempre muito republicanas, sempre muito de bom tom, seria interessante. Quando foram divulgadas aquelas mensagens do Sérgio Moro, do Deltan Dallagnol, no âmbito da Lava Jato, que culminaram naquilo que ficou conhecido como Vaza Jato, muita gente falava aqui nos bastidores em Brasília: olha, se pegasse o WhatsApp de todos os deputados, senadores, juízes, advogados, ministros de tribunais superiores e também se divulgasse o teor dessas conversas, acabava a República, não acabava só a Lava Jato, acabava tudo, né? A gente sabe que ao longo da história, quem é figura pública, quem é da política, diz uma coisa, depois se arrepende, o que diz vem sempre recheado de muita perfumaria, né? Hoje você tem media trainee, hoje você tem marqueteiro, hoje você tem o cara que diz basicamente o que a figura pública tem que escrever, tem que dizer publicamente, e esses grupos de WhatsApp viraram ali o lugar onde a autoridade às vezes tira suas máscaras e é quem ela é, né? E depois que isso se divulga, e aí fica claro que não dá para se confiar em ninguém, acho que as autoridades públicas não entenderam isso até essa altura do campeonato, não existe grupo de WhatsApp só com os meus amigos, né? Não existe grupo de WhatsApp tão reservado assim. Vale recordar aqui também daquele áudio do Arthur Duval, então deputado estadual para São Paulo, era naquele momento pré-candidato ao governo de São Paulo pelo partido Podemos, foi lá no início da guerra na Ucrânia, lá para a fronteira, e gravou aquele áudio, não sei nem como adjetivar, tenebroso, sobre as refugiadas ucranianas, e ele dizia também algo um pouquinho parecido aqui com o Nardes, né? Não, foi um áudio despretensioso que eu divulguei numa conversa privada, somente para os meus amigos no WhatsApp, né? E aí vem, sempre depois que esses áudios são divulgados, essas conversas são divulgadas, vem aquele veja bem, né? Não, veja bem, não foi bem isso que eu quis dizer, aí alguém tem que traduzir, você tem que explicar melhor o que você falou. Só que hoje, com o WhatsApp, você tem vídeo, você tem áudio, que é o caso aqui do Augusto Nardes, então assim, não tem como nem ele dizer que foi uma montagem, que foi tirado de contexto, que não foi ele que disse isso, que estão inventando, que é uma perseguição política. Hoje em dia, com WhatsApp, com vídeo, não tem muito como. Você tem que encontrar uma outra forma. Talvez pedir licença médica mesmo, como Augusto Nardes está fazendo, para esfriar um pouco a cabeça. Situações como essas também aconteceram no caso do deputado federal Daniel Silveira, que gravou um vídeo também, depois, quando veio a cassação, quando vieram os processos no âmbito do Supremo Tribunal Federal, ele teve que dizer: não, mas eu não estava atacando nada, eu não quis dizer o que eu disse, né? E por aí vai. O próprio Jair Bolsonaro, quando falou em fuzilar petralhada lá no Acre, depois teve que dizer também: não, mas era uma figura de linguagem, vocês jornalistas não conseguem compreender o que eu quero dizer. Da mesma forma, lideranças do PT também, quando no passado já disseram, o José Disseu, vamos tomar o poder, o que é diferente de ganhar a eleição, ou então a Dilma Rousseff, quando disse, vou fazer o diabo para ganhar a eleição.
E aí depois que isso se repercute e ganha uma repercussão negativa, as autoridades sempre vêm a público e dizem, não, veja, calma, o que eu disse não era o que eu disse, você ouviu o que eu disse, era aquilo que eu disse, mas não era bem o que eu disse. E aí fica difícil dar essa explicação e pobre de nós que temos que ficar zonzos aqui tentando entender o que está claramente entendido, mas as autoridades querem nos convencer de que não está tão entendido assim. Esse caso do Augusto Nardes é mais um para a gente avaliar com carinho, olhar para Brasília, olhar para essa república que a gente fala tanto, com esses olhares de que, assim, é preciso sair dos discursos oficiais, né, Mauro e Michele? Às vezes a gente fica muito preso ao que é dito na coletiva, ao que é dito numa entrevista, mas finalizo o meu comentário com o início. Talvez se a gente colocasse um microfonezinho aqui, lapela, no paletó do ministro, e pelo menos nas reuniões particulares e de trabalho, claro, não estou aqui fazendo uma polêmica sobre invasão de privacidade, longe de mim, mas se naquelas reuniões de trabalho, aquelas agendas, olha, hoje o ministro Diego Amorim vai receber a Michele Trombelli às 10 da manhã para tratar de educação. Tudo bem, então tem alguma coisa nessa conversa que não pode ser divulgado? Então coloca uma câmera aqui e vamos divulgar essa conversa. Tipo o Enfim, da reunião fica feita a minha provocação. De 22 de abril, né, Diego? O famoso vídeo da reunião de 22 de abril, que ali a gente viu uma série de declarações interessantes, de passar a boiada, prender todos os ministros do Supremo. Ministros do Supremo. Mexe com a minha família, com os Sim. meus amigos. É mais ou menos por aí, né? E aí, É isso aí, o ministro da Educação na época, Abraham Weintraub, caiu em razão desse vídeo, né? Ali foi o estopim da mudança no MEC, né? E aí vale ressaltar, né, primeiro que o próprio TCU, assim como a OAB, atestaram a segurança das urnas eletrônicas, a veracidade do resultado das eleições presidenciais. Todo mundo sabe que o Nardes é um apoiador do Bolsonaro, mas que ele foi nomeado ministro do TCU pelo próprio Lula lá em 2005. Ele era afiliado ao PP, na época que o PP, atual partido do Jair Bolsonaro, era... o PP não. O PP, do Valdemar, né, que é da base do Jair Bolsonaro, hoje é da base do Bolsonaro, na época era da base do governo Lula, né? O Valdemar era do PL, né? Ih, nossa, eu tô fazendo uma confusão mas enorme. o PP era da base, tanto é que a gente teve, também foi envolvido no escândalo. São irmãos siameses, o PP e o PL, deixa eu te ajudar, Mauro, são irmãos siameses, tá? Obrigado, o PP e o PL são irmãos siameses. Obrigado pela generosidade, meu cérebro ainda ficou nas férias aqui. Ainda tá na praia lá. Mas, enfim, ele era afiliado ao PP e foi nomeado pelo Lula. E aí, assim, isso também é outra questão, né? Do quanto essas alianças, às vezes, dão nisso, né? Você tá criando corvos, né? Aí você depois... Mauro, Michele, se você me permite, se eu tiver mais um minutinho, eu falo sobre isso. Assim, a gente fala muito de forma de indicação para ministro do Supremo Tribunal Federal, a gente tem já projetos, tramitando no Congresso sobre isso, mas a gente tem que falar também sobre as formas de indicação para o Tribunal de Contas da União, né? O Tribunal de Contas da União é um prêmio que se dá geralmente para... Não estou falando de todos os casos, claro, a gente tem gente muito boa ali, gente capacitada, gente técnica, mas eu queria citar só um exemplo, o do Gin Argelo, ex-senador pelo Distrito Federal, que chegou a ser indicado para ministro do Tribunal de Contas da União no meio do escândalo, quando ele estava sendo investigado, estava recheado de denúncias de corrupção sobre ele. Tentou-se emplacar o Gin Argelo para ganhar foro privilegiado no TCU, que tem um corpo técnico maravilhoso, talvez o órgão público de Brasília que tenha servidores mais bem capacitados. E, na época, os próprios servidores do TCU fizeram um levante e conseguiram impedir a indicação do Gin Argelo. Mas não é sempre que eles têm esse tipo de sucesso e a gente vê muitas indicações políticas no TCU, a gente também tem que olhar para isso, não somente para o STF. E de qualquer forma, Diego, só para a gente amarrar aqui, essas declarações do Augusto Nardes, elas vão ser alvo aí da justiça, porque a oposição, no caso o próximo governo, né, o governo eleito, já está se mobilizando, acionando aí tribunais, acionando Comissão de Direitos Humanos e Transparência
também no Senado para que ele seja ouvido, para que esse tipo de declaração seja muito bem esclarecida e, se for o caso, punida, porque não parece ser tão despretensiosa assim como o ministro quis fazer parecer depois que esses áudios foram divulgados. Rapidinho, o objetivo é fomentar esse sentimento entre os apoiadores, assim, porque, né, se sentimento golpista, né? Esse sentimento golpista seria isso? Diego, qual a sua percepção muito rapidamente, em relação ao propósito de você, um ministro, passar uma informação que aparentemente não tem uma base, né, assim, real? Muita gente que está na rua ainda, em frente aos quartéis, Michele, está querendo saber o que pode acontecer. Está todo mundo se apegando a alguma fagulha de esperança de um fato novo. Então, quando um ministro grava um vídeo dizendo que tem informações e que tem um movimento na caserna e que nos próximos dias alguma coisa vai acontecer, isso você atiça, você reverbera isso que está sendo esperado por uma parcela das pessoas significativa que está lá em frente a esses quartéis. Então é isso. Esse áudio é quase que dizendo assim, fiquem aí, vai dar certo, eu tenho informações, eu não sei ainda o que é, eu não posso dizer, mas vai acontecer alguma coisa, né? E não é o Zé Mané do YouTube, não é o Diego Amorim, é um ministro, né, que está falando isso. E né? a gente sabe que esses movimentos estão sendo financiados, já foram levantadas empresas, empresários que estão financiando, que estão mantendo essas pessoas mobilizadas, enfim, você avivando isso politicamente, como vocês estão dizendo, isso também é um componente a mais para que essas pessoas se mantenham mobilizadas. Diego, a gente segue acompanhando esse caso não pode passar, você fez bem em chamar atenção para ele, porque é um caso grave aqui que a gente segue acompanhando. Obrigado por hoje. Bom dia para você. Bom dia. Até amanhã.